Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Carlos Rabelo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a nossa atividade como constelador e auxiliar de muitas famílias nesses quase 20 anos que nós temos a oportunidade de fazer esse trabalho fantástico que é o trabalho sistêmico de aconselhamento familiar. A oportunidade que se apresenta aqui de alcançar algumas pessoas a mais através desse congresso é para nós mais uma alegria de poder servir através do nosso trabalho a atividade que nós compreendemos ser uma das mais nobres possíveis, que é ajudar as pessoas a encontrar soluções adequadas para os problemas de relacionamento que elas enfrentam no dia a dia e com suas famílias. Bom, sobre o que nós vamos falar então? Basicamente, nós vamos procurar transmitir para vocês durante essa hora que nós dispomos aqui da sua atenção, de como é possível compreender que os nossos relacionamentos eles seguem uma base que não é totalmente livre. Ou seja, muitas vezes nós enfrentamos dificuldades de relacionamento que não tem a ver com o nosso desejo de que seja assim. Os conflitos surgem, nós temos uma ideia de como resolvê-los. Entretanto, os nossos melhores esforços nesse sentido quase sempre não resultam em uma solução adequada. Então, basicamente o que nós temos que tratar aqui hoje é aquilo que diz respeito às relações amorosas dentro do seio da família. Nós temos uma ideia de que o amor basta e que se nós amamos uma pessoa, automaticamente todos os conflitos deveriam ser resolvidos por causa do fato de que amamos uma pessoa e que ela nos ama. Mas qualquer pessoa que tenha se separado depois de um relacionamento de casal sabe que isso não basta. Então, o amor necessita de algo mais do que apenas boa vontade entre as partes para que ele consiga fazer com que o relacionamento dê certo. As descobertas do alemão, do teólogo e filósofo alemão Bert Hellinger, ao longo de sua vida, têm nos revelado algo bastante contundente e até certo ponto paradoxal em relação àquilo que acreditamos que seja a natureza dos relacionamentos que dão certo. Nossa observação e trabalho contínuo com essa abordagem ao longo de quase 20 anos no nosso instituto, o IDESV, Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, tem nos demonstrado que essas leis são, na verdade, leis naturais. São leis no mesmo sentido que a gravidade é uma lei, porque eles produzem seus efeitos independente da nossa anuência, vontade, concordância, ou mesmo do fato de que a gente saiba que esses princípios existem, eles atuam fortemente sobre nós. Ao longo desse tempo aqui com vocês eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível e mais prática como essas leis funcionam e dar exemplos práticos disso dentro dos relacionamentos, de forma que vocês possam posteriormente, se quiçá desejarem, se aprofundar nessa visão e até mesmo nos fazer perguntas que eventualmente nós vamos buscar também respondê-las. Então, vamos lá. A grande pergunta, a primeira pergunta que o Bert Hellinger se fez e que na verdade desencadeou todo o processo de descoberta que veio a posteriori em sua vida, foi uma pergunta que lhe foi oferecida por um facilitador de dinâmicas de grupo chamado Dave, na África do Sul, quando ele era ainda padre católico nesse país, durante a vigência do regime violento da separação racial, o apartheid. Esse facilitador fez ao Bert Hellinger uma pergunta muito importante que, segundo ele, mudou sua vida. E essa pergunta é: se você tiver que escolher entre os ideais, os valores, a moral e as pessoas, com qual você fica? O que você sacrificaria? Os valores e ficaria com as pessoas, ou sacrificaria as pessoas em nome dos valores? Sendo um padre católico, Hellinger sabia muito bem que sem pessoas não existe nada. Se nós sacrificarmos as pessoas em nome dos valores, cedo ou tarde ficaremos sem as pessoas. Porém, ele sabia que na prática, tanto ele quanto os demais faziam exatamente o oposto, isto é, eles sacrificavam as pessoas em nome dos ideais, dos valores, da moral. E isso, vindo de uma pessoa que, como o caso do Bert,
vivenciou os horrores da Segunda Guerra e ali na África do Sul, naquele momento, nos anos 50, 60, estava vivenciando novamente como é que os valores do apartheid estavam destruindo um país inteiro, uma nação, e matando as pessoas, fazendo com que houvessem conflitos de diversa natureza que pareciam, à primeira vista, insolúveis, fez com que ele fizesse uma profunda reflexão sobre a natureza daquilo que nós chamamos de moral, valores ou ideais. Ele se perguntou basicamente o que os valores, a moral, os ideais têm de tão apaixonante, de tão poderoso, que façam que as pessoas estejam dispostas a matar umas às outras quando elas não coadunam ou não concordam entre si sobre o mesmo conjunto de valores a ser seguido dentro de um grupo qualquer. De onde é que os valores extraem esse fascínio que faz com que algumas pessoas estejam dispostas, inclusive, a matar um correligionário, um irmão, uma pessoa de sua própria estirpe, simplesmente porque essa pessoa não abraça o mesmo conjunto de valores? Então essa pergunta fez o Bert Hellinger se questionar o seguinte: que faz com que uma pessoa esteja disposta a matar uma outra pessoa simplesmente porque ela não coaduna com o mesmo conjunto de valores, regras ou ideais que ela? Essa pergunta atormentou o Bert durante um bom tempo e levou ele a concluir uma coisa muito profunda, que tem a ver com a natureza da nossa consciência, essa consciência que fica leve e pesada. Ele percebeu que, no fundo, aquilo que levava as pessoas a se atormentarem ou matarem umas às outras porque elas não coadunam ou não compartilham um conjunto de valores, tem suas raízes no fato de que quando uma pessoa age de uma forma diferente do que se espera que ela haja dentro daquele grupo, ela sente o seu pertencimento ao grupo ameaçado. E, portanto, ela tem uma tendência de fazer aquela coisa que o grupo, simplesmente o grupo como um todo faz, ou que o grupo estabelece como sendo uma regra normativa padrão para aquele comportamento. Sendo assim, todas as vezes que nós nos afastamos da regra comportamental do grupo ao qual nós pertencemos, e o primeiro grupo que a gente pertence é a família, então nós imediatamente ficamos tentados a sentir-se de consciência pesada. Ora, isso é uma descoberta muito importante, porque levou imediatamente à conclusão de que muitas vezes nós agimos de consciência leve, fazendo coisas que nem sempre são benéficas para nós ou para o nosso grupo. Ou, pelo contrário, nos evitamos um comportamento que seria benéfico porque ele nos causa consciência pesada. Posso dar a vocês muitos exemplos. Eu, como médico, vivenciei isso com frequência ao observar que pacientes crônicos, muitas vezes se vangloriavam de ter um determinado tipo de comportamento que não beneficiava a manutenção ou a restauração de sua própria saúde. Vi inúmeras vezes pacientes crônicos se vangloriarem de que nenhum médico dava conta de cuidar dele de uma forma que controlasse, por exemplo, sua pressão alta ou seu diabetes. Então ele dizia para o paciente do lado: você está vendo, nenhum médico dá conta de me ajudar. Ora, isso é estranho, porque a gente pensaria que essa pessoa está, ao se submeter aos cuidados médicos, em busca de uma solução para o seu problema. Vangloriar-se de que nenhum médico ou qualquer ajudante pode ajudá-la a resolver isso e muitas vezes trabalhar ativamente contra isso, por exemplo, desrespeitando a dieta prescrita ou as orientações médicas ou não tomando a medicação da maneira correta, não é exatamente o que eu pensaria que seria o comportamento lógico esperado de uma pessoa doente. Então, existe por trás disso um outro fator importante, algo que nos escapa à primeira vista, que é, muitas vezes, a consciência leve não vem acompanhada de uma ação que seja benéfica nem para o indivíduo, nem para o grupo desse indivíduo. E então, muitas vezes, nós nos sentimos compelidos a fazer de consciência leve coisas que, na verdade, são prejudiciais para nós e para outros membros da nossa família. Por exemplo, em famílias onde uma pessoa tem um destino diferente e aparentemente melhor do que o dos demais, essa pessoa vai se sentir de consciência pesada. Exemplo, se na família todos são doentes e uma pessoa é saudável, ou se na família todos são pobres e uma pessoa lá no meio é rica, essa pessoa se sente de consciência pesada. Essa primeira percepção, então, sobre o pertencimento e a natureza desse pertencimento, fez com que o Bert descobrisse que a nossa consciência, essa consciência que fica leve e pesada, ela tem um papel significativo no nosso comportamento e ela muitas vezes nos compele a agir de uma forma que vai contra os melhores interesses e o nosso bem-estar e do grupo onde nós pertencemos, simplesmente para ficarmos nos sentindo
iguais, pertencentes ao grupo onde estamos inseridos. Aí, desse ponto em diante, Hellinger começou a perceber que a consciência ela tinha outros ditames que não necessariamente estavam ligados à nossa noção de certo e errado, bom e mal. Começou a ver que a consciência obedecia a um padrão que também vigiava as relações no sentido de hierarquizar as relações, e a nossa consciência segue esse padrão. Quer dizer, se num grupo de pessoas existem umas que chegaram antes e outras que chegaram depois, por exemplo, numa família eu tenho avós, pais e filhos, netos, portanto, existe aí uma hierarquia de chegada. E quando nós desafiamos essa hierarquia, por exemplo, se desrespeitamos os pais ou os avós, nós vamos então nos sentir de consciência pesada. Ao passo que aqueles que estão mais altos nessa hierarquia, por exemplo, os avós em relação aos pais e esses em relação aos netos, tendem a agir de uma forma que muitas vezes faz com que a gente não preste atenção que nós estamos desrespeitando aquela pessoa e fazemos isso de consciência leve. Quantas vezes nós, muitas vezes, sem perceber, destratamos uma pessoa que está hierarquicamente abaixo de nós e só depois nos damos fé que fizemos isso. Né? Mas no momento que a gente estava fazendo, fazíamos isso de consciência leve. E o terceiro princípio que atua aí, nessas ordens básicas que afetam a nossa consciência, é o princípio do equilíbrio. Então, se nós recebemos um presente e ficamos felizes por recebê-lo, ao mesmo tempo sentimos um peso na consciência e uma necessidade de compensação em relação a essa pessoa que nos ofereceu essa vantagem. Da mesma forma, quando nós nos sentimos feridos ou prejudicados de alguma maneira por outra pessoa, sentimos uma compulsão por equilibrar isso, também prejudicando de alguma forma aquela outra pessoa, mesmo que não o façamos. Na verdade, nós sentimos uma propensão a fazê-lo, e isso se mostra como um sentimento de reivindicação da nossa parte em relação à pessoa que nos prejudicou. E isso pode ser considerado uma forma de sentimento de inocência ou consciência leve. Então vamos recapitular aqui. Nós temos então uma pergunta básica, que é: o Bert Hellinger foi questionado se ele ficava com os valores, os ideais ou a moral versus as pessoas, e ele se deu fé que normalmente as pessoas fazem exatamente isso, ficam do lado da moral, dos valores, etc., e desprezam as pessoas. Mas sem tirar as pessoas não sobra nada. E que no fundo ele então se perguntou por que isso acontecia. Isso levou ele a compreender primeiro o princípio de pertencimento, que é a gente faz de boa consciência o que nos faz sentir pertencentes ao nosso grupo, e depois mais dois princípios: ordem e equilíbrio. Ou seja, a nossa consciência ela obedece um padrão que faz com que a gente se sinta de consciência leve quando fazemos o que o nosso grupo faz, e de consciência pesada quando agimos diferente. De consciência leve quando agimos a favor do fluxo hierárquico do sistema, ou de consciência pesada quando fazemos ao revés. E, no ponto de vista do equilíbrio, de consciência leve quando nós nos sentimos em crédito em relação a uma pessoa, no que diz respeito ao dar e receber, ou nos sentimos devedores em relação a essa pessoa. Esses três princípios que ele narrou e descobriu que atuavam na consciência pessoal provaram-se ser também válidos num outro nível mais profundo, que é o que nós vamos falar a seguir. Então, como eu disse anteriormente, a descoberta desses três princípios pelo filósofo alemão Bert Hellinger, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio que afetam a nossa consciência leve e pesada, ele tem um importante desdobramento para o comportamento coletivo dentro de um grupo. Antes que eu me detenha a explicar como é que se dá esse comportamento, eu criei uma ideia ou uma hipótese, que eu chamo de hipótese antropológica, sobre por que essas leis funcionam da forma como funcionam. Basicamente, eu me inspirei na percepção de que o ser humano, quando foi se desenvolvendo ao longo dos milênios que antecedem a chegada da história escrita, ele se desenvolveu na África e em pequenos clãs em que não tinham aí mais do que 40 pessoas. A expectativa de vida dos nossos antepassados nessa época era muito baixa, alguma coisa aí perto de 30 anos no máximo. As pessoas morriam de tudo que se possa imaginar, elas eram
atingidas por predadores, adoeciam com facilidade, a desnutrição era um espectro constante na vida dessas pessoas por falta de acesso à alimentação fácil. Então, guerras entre clãs também não estavam afastadas. Afinal, o ser humano nessa época ele tinha muitos desafios para conseguir sobreviver de forma tranquila. Então, os nossos antepassados tiveram um desafio enorme, que é conseguir sobreviver e passar a vida adiante. Muito bem. O ser humano, disposto assim na África, que é sabidamente um continente de grandes predadores e um ambiente bastante inóspito, tinha por sua frente um desafio enorme se ele queria continuar vivo. Imaginem como era desafiador um mundo onde os seres humanos eram apenas mais um animal entre outros tantos animais. Nós não somos famosos por termos garras afiadas, dentes pontudos, por corrermos mais rápido ou sermos capazes de enfrentar grandes períodos sem beber água ou sem alimentar, enfim. Qual é a vantagem que o ser humano tem sobre os demais animais que lhe permitiu sobreviver nesse ambiente tão inóspito? Quando eu faço essa pergunta, muitos dos meus alunos dizem: ah, nossa inteligência. Eu costumo brincar que se você colocar o Einstein de um lado e um leão do outro, você vai ver que a nossa inteligência não é assim tão importante e poderosa. Na verdade, a grande vantagem ou arma que os seres humanos possuem é não apenas sua inteligência, claro, mas sua capacidade de atuar em grupos, de coordenar suas ações de uma forma tal que, quando você lida com o ser humano, você não está lidando mais com uma pessoa isolada, um indivíduo isolado, mas com um grupo altamente capaz de agir de forma estratégica e coordenada. Mas para que o ser humano seja capaz de fazer isso, alguns princípios ou, digamos, algumas dinâmicas básicas precisam estar presentes e funcionantes. A primeira delas é que, para que exista grupo, as pessoas têm que estar juntas. Parece óbvio, mas muitas vezes quem aqui já participou de uma reunião de síndicos ou de condomínio sabe que muitas vezes, por causa de diversas disenções ou discussões, o grupo se esfacela. Então, se esse grupo original ele não fosse coeso, ele não resistisse a essas pequenas discussões, etc., não haveria possibilidade do ser humano ter chegado até aqui. Então, que exista uma dinâmica inconsciente e que favorece profundamente a conexão entre as pessoas, isso é, sem sombra de dúvida, uma coisa muito importante para que o ser humano chegasse aonde chegou. Ou seja, existir um princípio que faça com que as pessoas se sintam altamente aderentes ao grupo e não estejam propensas a abandonar o grupo à primeira dificuldade, ou seja, um senso de pertencimento profundo ao grupo, é algo que faz todo sentido para a sobrevivência da espécie. E tal parece ter sido o desenvolvimento da espécie humana naquele período. A simples menção de que uma pessoa se perca do grupo faz com que ela fique imediatamente em risco de morrer. Né? Então, que houvesse uma forte aderência, instintiva até, inconsciente, desde que a gente é criança, ao grupo ao qual nós pertencemos, no caso a nossa família, o nosso clã, isso foi uma força importante para a evolução e a manutenção da vida. Mas isso não basta, porque se esse grupo original ele não se esfacela, mas ele não tem uma liderança, uma coordenação que faz com que as ações entre os diversos membros desse grupo sejam coordenadas por um líder, então, na verdade, não existe grupo. É um monte de gente junta, mas não há coordenação que faça com que as ações sejam estrategicamente coordenadas. Por exemplo, se um predador ataca o acampamento desse clã original e cada um corre por um lado, sem uma resposta coordenada à ameaça, então não existe probabilidade de que esse grupo original tivesse chegado a ter êxito em sua busca pela sobrevivência. É natural, portanto, que haja também um mecanismo instintivo que faça com que os membros desse grupo original respeitem automaticamente a autoridade de um líder. E a pergunta agora é: qual seria esse líder? Quando eu faço essa pergunta, também muitas pessoas respondem o mais forte. Mas pense bem, o mais forte não necessariamente é o mais capaz. Nesse universo original, nesse mundo inóspito dessa África antiga, milhares e milhares de anos atrás, o mais velho seguramente oferecia
uma liderança mais capaz, pelo simples fato de que ele estava vivo ali naquele momento e ele era uma pessoa viva há mais tempo. Ele, portanto, conhecia mais estratégias de permanecer vivo do que os demais membros do grupo. Sendo assim, é de se supor, e de fato com muita propriedade, que a liderança do mais velho fosse naturalmente um caminho a ser seguido. Então imagine que durante anos nós tivemos grupos humanos andando num ambiente extremamente inóspito, onde eles precisavam e dependiam visceralmente uns dos outros para continuar vivos. Era uma vantagem para o indivíduo pertencer ao grupo e era uma vantagem para o grupo que o indivíduo assim mantivesse seu pertencimento bastante coeso. Também fazia muito sentido que, diante do fato de que uma pessoa se visse excluída do grupo, por exemplo, um batedor que é importante para a função do grupo como um todo morresse, outra pessoa viesse a assumir o lugar da pessoa que morreu ou desapareceu ou foi excluída, porque aquela função é crítica para a sobrevivência do grupo como um todo. Então, ao longo dos anos, dos milhares de anos que nos separam desse grupo original, parece ter havido dentro dos seres humanos um movimento de seleção natural, por assim dizer, que favorece um princípio onde os indivíduos que pertencem ao grupo têm uma forte propensão a continuar pertencendo e, eventualmente, se perdem a conexão com esse grupo, outra pessoa assuma a função da pessoa que saiu. E, ao mesmo tempo, uma propensão também instintiva e natural para que a ordem hierárquica dentro do grupo seja mantida e, de fato, obediência ao membro mais velho desse grupo é algo que faz sentido dentro desse ambiente inóspito desse mundo primitivo. Por último, vamos imaginar que entre os diversos membros desse grupo original existisse uma demanda qualquer de um trabalho comum, por exemplo, caçar um animal. E aí tem dois indivíduos que estão concorrendo juntos para poder pegar, por exemplo, um antílope. E um deles corre mais e consegue, através dos seus esforços, atingir o animal com uma flecha, com uma lança, etc. E na hora de repartir a caça, como é que a gente vai fazer para repartir isso bem? Bom, aí alguns vão argumentar que a melhor maneira é dividir isso de maneiras iguais entre todos os membros da tribo. Mas aí pensem bem, aquela pessoa que se esforçou mais, que no fundo deu mais para que aquele resultado fosse alcançado, ela pode receber igual a todos os outros? Se nós fizermos isso, da próxima vez, mesmo por uma questão de energia, já que ali nós estamos falando de comida e a capacidade dele de correr atrás do animal, ele precisa receber um quinhão maior. E recebendo esse quinhão maior, ele vai então estar disposto a, da próxima vez a dar o seu melhor novamente para que o objetivo comum seja atingido. Se ele recebe apenas uma parte igual, ele então não sente equilíbrio entre o que ele deu e o que ele vai receber. Sendo assim, ele tem uma desmotivação para continuar agindo dessa forma, e isso é um tipo de comportamento que vem contra os interesses do próprio indivíduo e do grupo. Sendo assim, se nós observarmos bem, aqueles mesmos três princípios que o Beto percebeu, que atuavam na consciência pessoal, né, que faziam com que a pessoa ficasse com consciência leve ou pesada, eles também atuam dentro da consciência coletiva do sistema e fazem com que ele, atuando dessa forma, favoreça a sobrevivência do grupo como um todo. Pois bem, então agora nós já sabemos que existe esse movimento arcaico, vamos dizer assim, da nossa consciência, e que ele foi essencial para a sobrevivência dos nossos antepassados na África antiga, antes mesmo da história escrita. Essa minha hipótese me levou então a compreender por que o Hellinger descobriu que dentro das famílias acontecem algumas coisas estranhas e aparentemente sem explicação. Ele observou que quando um membro da família é excluído, por exemplo, desonrado, abandonado, esquecido ou posto para fora mesmo, surge depois, no decorrer do tempo, um descendente que tende a reprisar o comportamento da pessoa que foi excluída. Por exemplo, se alguém é expulso da família porque tem um comportamento errático ou às vezes não se ajusta à maneira como se espera que o comportamento dele seja, então é bem provável que depois um filho, um sobrinho, um neto venha comportar-se de igual forma. E o incrível é que isso se dá de maneira inconsciente e, mais ainda, é mais provável de acontecer com um membro da família que não tenha conhecido a pessoa que foi originalmente excluída. Esse tipo de comportamento sempre gera estranheza nas pessoas quando a gente explica o fenômeno,
Mas se vocês buscarem na memória, através de suas próprias experiências pessoais, dentro da sua própria família ou da família das pessoas que vocês conhecem, vocês não vão demorar muito para identificar situações similares. Um exemplo comum é quando filhos de um relacionamento posterior tendem a repetir o comportamento de parceiros sexuais anteriores de um dos pais. Por exemplo, a filha repete o comportamento de uma noiva ou namorada anterior do pai, antes mesmo que ela tivesse nascido, provavelmente uma pessoa que ela nem sequer chegou a conhecer. Ou também acontece o reverso, né? Um filho de imitar o comportamento de um parceiro sexual, um namorado, um noivo anterior da mãe que ele próprio não conheceu e rivaliza com o pai e comporta-se com a mãe como se fosse assim, uma espécie de namorado, vamos dizer assim. Lógico que eles não precisam ter contato sexual, mas ele tem um comportamento instintivo de maneira que ele se aproxima ou tende a ocupar um lugar mais parecido com o de um cônjuge do que de um filho. Esse tipo de situação também acontece no que diz respeito à ordem, ou seja, quando existem violações de ordem anteriores no sistema familiar, então muitas vezes existem compensações do ponto de vista da hierarquia do sistema à frente que fazem com que um descendente tenda a colocar aquela desordem de novo em ação. Sobre isso eu posso contar, por exemplo, um exemplo comum que eu observei, que é filhos que tendem a desonrar a hierarquia, por exemplo, a desrespeitar profundamente os pais, frequentemente mais tarde em sua vida tendem a fracassar ou adoecer, porque em função desse fracasso ou desse adoecimento terminam regressando até os pais uma postura mais humilde e que permita aos pais no final acolhê-los e restabelecer essa ordem hierárquica básica. Interessante notar que isso não tem a ver com o fato dos pais estarem vivos ou falecidos, de estarem fisicamente presentes ou não. Isso tem a ver, na verdade, com aquilo que nós aqui denominamos de postura. A postura é o jeito de fazer. Então, aquilo que vai no nosso coração quando nós fazemos uma determinada atitude é aquilo que nós denominamos postura. Tem a ver com o como e não com o que fazemos. Quando nós trabalhamos com as constelações familiares, nós buscamos ajudar o cliente a encontrar isso, uma nova postura que restaure em seu coração esses princípios básicos de equilíbrio, no dar e receber, ordem hierárquica no tempo de chegada dentro do sistema familiar e pertencimento ao grupo ao qual eles estão ligados, aquilo que nós chamamos de vínculo. Como é que isso pode ser dessa forma, né? Então, esses princípios, como eu expliquei anteriormente, parecem ter emanado de uma evolução milenar, que os nossos antepassados passaram por ela e foi selecionado ao longo do tempo, porque deu aos seres humanos uma vantagem competitiva e nos permitiu sobreviver num ambiente extremamente inóspito, que no final das contas culminou com a civilização tal como nós a conhecemos. É lógico que hoje em dia, dada a nossa abundância de recursos, nós podemos desafiar a hierarquia, nós podemos muitas vezes não equilibrar as nossas trocas, e podemos agir como nós não estivéssemos vinculados a um grupo ou a outro grupo, porque a abundância de recursos parece atuar de uma forma que nos permite agir dessa forma. Nossa ideia é de que essas ações não produzem consequências tal como eu narrei aqui agora. Nossa observação, entretanto, mostra que, se isso não produz efeitos para o indivíduo mesmo, frequentemente produz para seus descendentes. E tende a produzir tanto mais efeitos quanto mais o tempo passa e nós cruzamos de uma geração para outra, de tal sorte que violações dos princípios de pertencimento, ordem e equilíbrio tendem a produzir efeitos catastróficos para os descendentes, mesmo quando os anteriores, os ancestrais, não ligam para o fato de terem feito essa ou aquela violação. E é aí que entra o princípio que nos permite aqui ajudar as pessoas a encontrar soluções, porque muitas vezes nós estamos repetindo comportamentos anteriores ou estamos presos a dinâmicas compensatórias desse tipo sem nos darmos fé de que estamos fazendo isso, porque o fazemos de forma inconsciente e assim não conseguimos nem compreender nem modificar nossa postura e consequentemente não conseguimos escapar das consequências desse princípio normatizador da alma humana, da nossa psicologia profunda, por assim dizer. Então vamos à parte prática, né? Como é que nós podemos aplicar esses princípios de forma a ajudar as pessoas a encontrar soluções
assertivas para os conflitos nos quais elas estão inseridas. Então eu gostaria de dividir isso em pelo menos 3 partes, essa explicação em 3 partes. A primeira é como é que nós compreendemos que isso seja aplicável imediatamente para qualquer um de nós. Veja bem, diante de uma situação conflituosa qualquer, nós estamos muito inclinados a acreditar que a outra pessoa e nós precisamos modificar o nosso comportamento para chegarmos a uma situação mais harmônica no final. E é claro que cada uma das partes envolvidas no conflito tem uma ideia de que é a outra parte que deve mudar o seu comportamento e não a mim, e não eu que devo mudar o meu comportamento. Isso é bastante engraçado porque cada uma das partes apregou que o comportamento da outra parte deva mudar, mas não está disposto, pelo menos não em princípio, a mudar o seu próprio comportamento diante daquela situação conflituosa qualquer. E isso produz um efeito de impasse, né, que nós podemos observar em muitas situações de conflito e não precisamos ir muito longe. Se a gente for num tribunal qualquer ou numa situação de briga entre um casal ou num conflito entre pais e filhos ou num conflito comercial, nós vamos encontrar isso aos montes. O ponto aqui é, isso prova-se ser geralmente pouco eficiente na solução do conflito em questão. Mesmo que a gente vá até um tribunal e esse tribunal decida, por força de lei, que uma parte está errada e ela deve mudar o seu comportamento, qualquer um que tem uma convivência um pouco mais demorada com esse tipo de sistema mostra que isso, embora seja feito dessa forma, não é muito eficiente, né? A parte que é condenada a mudar o seu comportamento nem sempre o faz de boa vontade, se é que chega a fazê-lo chega a fazê-lo de fato ao final da história. Então, essa parece não ser uma estratégia muito inteligente na hora de resolver os problemas de conflito que nós temos nos nossos relacionamentos. Então, qual seria uma estratégia mais inteligente do que isso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aí é compreender que a outra pessoa e também nós somos seres humanos altamente dinâmicos que têm uma tendência de resposta ou adaptabilidade muito grande. Ou seja, podemos dizer que grande parte da nossa reação a um determinado problema, situação ou conflito de relacionamento está fortemente atado a questões de cunho contextual. Ou seja, nós estamos condenados a ter um comportamento estanque e repetitivo todas as vezes. Se eu for até uma pessoa qualquer e der nela um tapa, é bem provável que eu tenha uma miríade de respostas diferentes mesmo para a mesma pessoa se a gente mudar os contextos ou os momentos onde isso acontece. Pode ser que no momento essa pessoa esteja propensa a me dar um tapa de volta, no outro ela esteja propensa a simplesmente se afastar, no outro ainda ela acredite que eu não estou bom da cabeça e chame, por exemplo, uma ajuda psiquiátrica para mim, outra ela vai talvez chamar um policial e por fim pode ser que ela até mesmo chegue a me oferecer a outra face, se ela estiver nesse momento muito imbuída dos ideais cristãos. Ou seja, o comportamento de uma pessoa diante do mesmo fato, que é ganhar um tapa no rosto, não é previsível. Eu não sei dizer o que vai acontecer a priori. Eu não consigo prever com total assertividade e certeza qual é a resposta que eu vou obter no final. Isso significa que a cada momento, cada pessoa, diante de cada ato recebido, ou de cada percepção instantânea de seu contexto, responde de uma forma completamente diferente, inovadora, criativa, e que na verdade tem a ver com aquele contexto, aquele momento, e não pode ser prevista de antemão. Essa incapacidade de prever o comportamento do outro nos leva então a um questionamento, que é, se nós somos tão dinâmicos, o que ocorre nos relacionamentos também tem que ser dinâmico. Por que então que nós observamos que algumas pessoas têm de fato um comportamento tão estanque e tão previsível? Por exemplo, por que diante de um conflito, às vezes pessoas que se amaram durante 20, 30 anos como casal, de repente passam a tratar a outra de uma maneira tão violenta, agressiva e intolerante? A ponto de todo mundo prever o que vai acontecer, quando um fizer isso, o outro vai fazer aquilo. Como é que a gente se torna tão previsível? Bom, a observação através do método fenomenológico que o Bert Hellinger nos legou, né, mostrou que, em grande parte, o nosso comportamento ele é uma resposta à postura da outra pessoa.
E aqui eu vou voltar na postura, quer dizer, muitas vezes você diz para uma pessoa, olha, vai lá e pede àquela outra pessoa que faça isso para você. E ela diz, olha, eu já pedi. Ah, é? Você já pediu? Como é que você fez? Eu cheguei para ela e falei, por favor, você pode fazer isso para mim? Então fica claro que ela não pediu. Embora ela tenha usado a palavra por favor e formalmente a construção gramatical da frase seja de fato, pode ser considerada um pedido, a postura interna com a qual ela faz aquilo é virtualmente muito diferente disso e significa exatamente uma coisa oposta, né? Significa na verdade um comando. E a outra pessoa responde à postura, responde muito mais àquilo que ela percebe como sendo um comando do que àquilo que ela percebe como sendo um pedido. Então, fazer a coisa certa, mas do jeito que não produz, não está alinhado com essa coisa, não produz o resultado desejado. Se eu falo, por favor, isso realmente é um comando. E é percebido como um comando, não percebido como um pedido. Ora, muitas vezes nós estamos inconscientes de nossa própria postura quando fazemos aquilo que fazemos. Nós estamos muito mais conscientes do comportamento do outro durante esse processo, de tal sorte que então nós muitas vezes estamos muito atentos ao comportamento da outra pessoa diante de nós, mas muito pouco conscientes da nossa postura que invoca nele um certo tipo de comportamento. E aí que está a chave para a mudança. É que se eu mudo a minha postura, o outro tende a responder ajustando a sua postura de forma correspondente. É pouco provável, e vocês na experiência cotidiana podem comprovar isso, que uma pessoa age de uma maneira grosseira a um determinado comportamento gentil, por exemplo. Ou se isso acontece é porque, obviamente, aconteceu no contexto em questão um evento anterior que faça com que ela haja desse modo. Então, se a gente tiver uma paciência, esperar um tempo, pegar aquela pessoa num outro contexto, ela vai responder de uma maneira gentil a uma ação gentil. Ou seja, reside aí, na mudança da nossa postura, uma chance de alterar o comportamento responsivo do outro e, com isso, alterar completamente o processo de relacionamento. Se eu construo um relacionamento onde eu vou mudando a minha postura para um outro modo de agir e o outro vem acompanhando, com o passar do tempo, o feedback recíproco, a interação recíproca fará com que esse relacionamento também caminhe numa nova direção. Por outro lado, em muitos relacionamentos nós temos uma escalada exatamente oposta. Um comportamento, por exemplo, agressivo desencadeia outro comportamento agressivo em resposta e vice-versa, e assim vai. E então, depois de um tempo, eles estão em guerra total. Ou seja, se nós queremos modificar o comportamento das outras pessoas nos nossos relacionamentos, talvez a forma mais contundente e eficiente de fazê-lo não seja buscar uma mudança do comportamento alheio, mas sim uma alteração primeiro na nossa própria postura. E é aqui que reside a chave do que nós podemos fazer com esse método para poder ajudar as pessoas a encontrarem soluções aparentemente impossíveis para problemas dentro dos seus relacionamentos familiares e profissionais. Então, se é verdade que boa parte do que acontece nos nossos relacionamentos tem a ver com uma situação contextual, por um lado, e com a nossa própria postura, que desencadeia uma resposta da outra pessoa, em segundo lugar, então nós temos aí uma poderosa ferramenta para poder intervir dentro dos nossos relacionamentos de uma forma a encontrar soluções assertivas e poderosas para problemas de conflitos de variada natureza. Nós teremos que, primeiro, manusear o contexto e, em segundo, manusear a nossa própria postura. Ora, o que vem a ser essa tal de postura? É aquilo que vai no seu coração quando você faz uma coisa. Então, se você se aproxima de uma pessoa, muitas vezes um amigo, de longa data, e você às vezes se refere a ele por um apelido, ou às vezes mesmo chega a proferir vários palavrões, etc., mas você faz isso de uma maneira gentil, íntima, amigável, provavelmente ele não vai nem escutar os palavrões. Né? Aquilo vira quase elogio, e ele vai responder apenas à sua postura amigável e, na verdade, ele vai se encaixar, ou tender a enquadrar dentro desse contexto e provavelmente vocês vão ter uma boa conversa ou encontro daí em diante. Se por outro lado eu fizer a mesma coisa, mas com um português corretíssimo, seguindo toda a formalidade que a educação formal exige, mas fizer isso de uma maneira distante, fria, é bem provável que a conversa não vai progredir. Então,
Se nós podemos, manuseando a nossa própria postura, estamos atentos à postura com a qual fazemos alguma coisa, afetar muito profundamente a maneira como nós nos relacionamos com as demais pessoas, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é examinar a nossa própria postura diante de situações básicas em que nós talvez estejamos enfrentando problemas. Não é novidade nenhuma que o núcleo do qual emanam nossos aprendizados mais primários estão fortemente conectados com a nossa família de origem. Afinal, foi lá que nós fomos gerados, foi de lá que nós ganhamos a vida, foi de lá que nós nos formamos. Eu lembro de uma vez um homem num workshop que nós estava trabalhando e ficou bravo com a minha mulher, que trabalha comigo na mesma abordagem. Ele disse para ela: "Ô dona, aqui tudo termina em pai e mãe?" E ela disse bem calma: "Não senhor, começa." Então, vamos imaginar, por exemplo, o sentimento de gratidão, que é uma postura importante na vida. Ser capaz de se manter grato e reconhecer com gratidão quando alguém nos faz um favor grande ou intervém em nosso favor numa situação difícil, é uma das habilidades sociais mais básicas e esse, de fato, é essencial para o desenvolvimento de uma pessoa adulta plenamente capaz. Imagine que uma pessoa não consegue ser grata à sua própria mãe, a pessoa que lhe deu a vida, que de fato arriscou sua vida ao ficar grávida, porque uma pessoa que fica grávida pode vir a morrer em decorrência de complicações do processo de parto, né, ou da gestação. Então, uma pessoa que arrisca a sua própria vida para que a sua vida possa vir a existir, ela merece de sua parte o quê? Recriminação, exigência, acusação, crítica. Então, se uma pessoa é totalmente assim incapaz de ser grata à sua própria mãe, eu pergunto a vocês, ela vai ser capaz de ser grata a quem? Ao patrão? Ao colega de trabalho? Ao marido, à mulher? Não, é bem pouco provável que isso aconteça, visto que essa pessoa cristalizou uma postura inicial em relação à pessoa que ela mais deve no mundo, onde ela não consegue ser grata, então é pouco provável que ela consiga ser grata de fato a outras pessoas em seu rol de relações. Sendo assim, observar a postura de um determinado indivíduo, um determinado, como a gente diz, um cliente que nos procura em busca de encontrar os gatilhos iniciais nas relações mais básicas que disparam uma postura onde ele não consegue ser, por exemplo, grato, é uma das tarefas que nós executamos diariamente com esse método. Ao ajudar o cliente a rever suas posturas básicas em relação à sua família de origem, na verdade, ajudamos a que ele modifique sua postura básica em relação a uma sequência enorme de outros relacionamentos nos quais essa postura básica está engrenhada, entremeada e que façam que ele tenha uma série de respostas das outras pessoas que ele simplesmente não consegue compreender porque é que acontece dessa forma. Uma pessoa recentemente me procurou porque ela já estava há 5 anos sem conseguir emprego. E visivelmente essa pessoa tinha um problema gravíssimo de relacionamento com sua mãe. E ela não sabia servir. Ela já chegava no emprego, na vaga, né, para pedir emprego, e ela começava a exigir da pessoa que estava entrevistando ela quais eram os direitos e as prerrogativas, os benefícios que ela ia ter naquele emprego. É lógico que o entrevistador não demorava absolutamente nada a perceber que ela focava muito mais nos benefícios que ela ia receber do que nas atribuições que ela tinha que cumprir. E se ele é um empregador inteligente, ele não vai selecionar essa pessoa com facilidade para uma vaga de trabalho, porque fica claro que essa pessoa não está disposta a dar a sua parte de contribuição de boa vontade, pelo menos inicialmente. Então, uma pessoa que sempre demanda mais antes de querer saber o que ela tem que fazer, fica um pouco estranho. Isso aí vai ter um efeito importante na hora que ela for fazer uma entrevista de trabalho, ou mesmo quando ela vai trabalhar na atividade profissional dela. Então nós podemos perceber que esse tipo de postura básica vai ser replicando em outros locais da vida dessa pessoa e afeta os seus relacionamentos de uma forma que tende a criar problemas que ela não consegue compreender qual é a natureza ou origem deles. Quando nós então ajudamos uma pessoa a restabelecer um padrão que a gente chama de padrão natural de relacionamento entre ela e seus pais, e esse padrão obedece uma regra simples: os pais são grandes e merecem respeito, e ela é pequena e precisa respeitar eles nessa antiguidade
e nesse fato de que eles dão a vida, isso aí tem efeitos de grande extensão nos relacionamentos práticos da pessoa com a qual nós estamos ajudando. Então, um outro bloco importante de aplicações que nós podemos lançar mão é através de uma oficina onde nós vamos, de fato, trabalhar questões diversas dos clientes. Ou seja, eles trazem um tema, nós fazemos uma colocação de o que a gente chama de uma representação familiar e verificamos aonde naquele sistema familiar houveram violações dessas leis básicas que nos permitam, então, ajudar o cliente a perceber aonde ele, mudando a sua própria postura, possa chegar a encontrar uma solução para um problema que hoje se mostra como uma repetição ou um problema costumeiro que ele tem que enfrentar no seu cotidiano de trabalho, na sua vida familiar ou conjugal, o que seja. Então, através de uma representação que a gente faz num workshop, nós conseguimos identificar esse ponto e ajudar o cliente a identificar nele próprio qual a postura que ele precisa para poder ter um novo efeito nos seus relacionamentos. Isso é feito através de workshops regulares, que a gente chama de workshops de constelação familiar, mas que na verdade podem abranger temas tão variados quanto relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos de cunho profissional ou mesmo questões de cunho puramente organizacional, por exemplo, o que acontece dentro de uma estrutura empresária, por exemplo. Esses workshops nós oferecemos de maneira regular em várias capitais do país. Existem inclusive outras pessoas que trabalham com isso de maneira contínua e oferecem workshops nessa mesma natureza. E isso funciona como uma abordagem que é capaz de dar ao cliente uma solução pontual para um problema que ele busca e que ele defina com clareza através de um tema específico. Por exemplo, não consigo arranjar emprego, ou tenho dificuldade de estabelecer um relacionamento de casal que dure, ou tenho sempre um problema de dificuldade de substituir um determinado empregado dentro da organização, enfim. Uma outra forma que nós podemos utilizar essa filosofia, que nos é bastante cara, assim, no sentido de que nos aquece o coração abordar isso dessa forma, é levar essa abordagem e essas compreensões dessas leis para outros âmbitos profissionais, não na forma de um workshop onde nós vamos expor uma questão pessoal da pessoa envolvida, mas de uma forma que os profissionais dessa área em específico aprendam como eles podem utilizar esses princípios dentro de sua atividade profissional cotidiana. Já há muitos anos, eu posso dizer talvez uns 5 ou 6 anos, que o nosso Instituto tem promovido ações desse tipo, por exemplo, em relação à área da educação. Uma das últimas iniciativas que nós fizemos compreendeu uma série de oficinas que nós fizemos para 300 funcionários municipais numa cidade inteira, com vistas a auxiliar essas pessoas a compreenderem e a saberem como lidar com as dinâmicas de crianças que estão em risco de violência ou uso de drogas ou delinquência. E isso foi extremamente efetivo e produziu uma mudança muito grande no mindset das pessoas que trabalhavam com essas crianças, que tinham contato com elas em diversos aspectos, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, professores e agentes disciplinares escolares e outras pessoas da administração, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de contato com essas crianças e que, mudando o olhar dessas pessoas, permitiu uma humanização e uma mudança profunda na forma como eles enxergavam essas crianças e, quiçá, esperamos que nos anos vindouros venha a fazer com que o impacto dessa intervenção possa se revelar profundamente transformador e, de fato, profilático desses problemas, ou pelo menos do agravamento dos problemas de uso de droga, violência e delinquência nas escolas desse município em questão. O emprego, então, de exercícios de representação e a explicação e a intervenção de um facilitador capacitado e experiente nessa mudança de postura permite aos profissionais da área de educação encontrar novas soluções para problemas que são muito antigos. Eu posso dar um exemplo assim, que uma das nossas instrutoras enfrentou há algum tempo atrás. Duas crianças brigaram numa escola.
Veja, duas crianças pequenas, 5, 6 anos, brigar numa escola é uma coisa absolutamente corriqueira e comum. Todos aqui, vocês e eu, já passamos por essa situação, talvez pessoalmente, e o que acontece? A gente é levado para uma sala onde tem uma orientadora educacional, talvez uma professora, uma diretora, sei lá quem seja responsável, e nos obrigam a pedir desculpa para outra pessoa, e a gente pede desculpa, e a gente é orientado a abraçar o outro, então a gente abraça, fala assim, agora está tudo bem. E está no nosso coração, não está nada bem, nós continuamos com raiva do o outro lado continua com raiva da gente, a gente sai dali e a briga só é postergada um pouco e continua. Mas essa nossa orientadora, então, de posse desses princípios, ela fez uma intervenção um pouco diferente. Ora, numa discussão entre diversas crianças dentro do âmbito da escola, o que está em jogo realmente é, no fundo, o princípio de equilíbrio. Então, eu não lembro dos nomes aqui mais, vamos pensar aqui que a Mariazinha e a Joaninha, que tinham 5 ou 6 anos, brigaram entre si. Então, elas foram levadas para orientação educacional e lá elas encontraram essa nossa facilitadora, e ela disse para a menina que tinha batido na outra, vamos supor aqui que seja a Joaninha que bateu na Mariazinha, olha Joaninha, isso que você fez com a Mariazinha, olha, tem consequências, observa que ela está triste com você, ela está chorando, e eu quero que você saiba que isso tem um preço. E é bonitinho, quando ela nos relatou isso, ela falou assim, que a menina disse para ela, chorando também, disse, tia, mas eu não tenho nenhum dinheiro. Então ela riu e disse, não, não é assim, não é um preço em dinheiro, mas você vai poder observar que isso que você fez tem consequências e afeta o seu relacionamento não só com ela, como com as outras crianças. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir para vocês nesse momento que você faça nada, só veja o que aconteceu, olha como é que a Mariazinha está, e você vai perceber que vai ter um preço. E à medida que você estiver disposta ou precisar da minha ajuda, você pode regressar aqui, que eu estou à disposição para conversar com você sobre esse acontecimento. Então, mais tarde, no meio do dia, a Joaninha voltou até a sala da orientadora educacional e disse para ela, ô tia, a Mariazinha não quer mais brincar comigo. Então a orientadora disse para ela, olha, você se lembra que eu disse para você que as coisas têm um preço? Por exemplo, nesse caso, esse é o preço. Você se sente no direito de bater na Mariazinha, agora ela também tem o direito de não querer brincar com você. Então ela disse, mas eu queria muito voltar a brincar com ela, ela é a minha melhor amiga. Então a orientadora disse, então vai lá e conversa com ela, propõe uma compensação. Então, no final do dia, aos bater da sineta, as crianças foram saindo, a Joaninha fez questão de mãos dadas com a Mariazinha, passar na sala de orientação educacional e dizer, olha aqui tia, eu conversei com ela, eu prometi que eu não vou mais bater nela, nunca mais, e que nós somos melhores amigas, e que eu vou inclusive deixar ela brincar com os meus melhores brinquedos para compensar aquilo que eu fiz com ela. E agora ela está brincando comigo de novo, e as duas saíram de mãos dadas, rindo e brincando. Então, esse é um exemplo de uma série de situações que nós oferecemos através de uma abordagem que nós chamamos de educação sistêmica e oferecemos treinamento nessa abordagem para que as pessoas possam, então, compreender esses princípios e aplicá-los dentro do âmbito da educação. Nos anos recentes, temos feito adaptações similares para o âmbito da saúde, que nós chamamos de saúde sistêmica, para o âmbito também dos operadores do direito, com um curso denominado Justiça Sistêmica, que são todos promovidos pelo nosso instituto. Então, o último bloco, né, o último ponto onde nós podemos aplicar esses princípios, que talvez me interesse mais aqui hoje, né, nessa nossa conversa, que está chegando ao fim, não é? É exatamente como é que nós podemos usar isso para a nossa vida, pessoal. Eu, eu acredito que esse talvez seja aquilo que é o mais desafiador e ao mesmo tempo o mais recompensador caminho que nós podemos utilizar essa filosofia prática que é os princípios sistêmicos descobertos pelo Bert Hellinger para poder modificar a nossa vida em nosso favor e em favor daqueles que nós mais amamos. Eu diria que é bem simples. Hellinger, no seu livro Um Lugar para os Excluídos, cita uma série de movimentos básicos que o nosso amor tem que fazer para ter êxito. Ele chamou esses movimentos de os 5 círculos do amor. Basicamente, ele disse que o nosso amor se expande em círculos concêntricos da mesma maneira que uma árvore, quando a gente corta
tronco dela, nós podemos ver que ela cresceu também em ciclos concêntricos conforme as diversas estações dos diversos anos que ela tenha vivido. O primeiro desses ciclos é o ciclo que nos liga à nossa família de origem. Esse amor profundo que nos conecta aos nossos pais, irmãos e tios e etc. Então, podemos dizer que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pôr esse ciclo em ordem. E aí, durante os anos que se passaram, quase 20, trabalhando com essa abordagem, eu busquei encontrar um verbo que permitisse sintetizar o que nós temos que fazer aí nesse ciclo inicial. Podemos dizer que, basicamente, o que nos afeta aí é a necessidade de que sejamos capazes de tomar aquilo que nos é dado, nos apropriarmos dos talentos, do amor, do afeto e de tudo aquilo que a nossa família de origem nos deu. Muitas vezes não queremos fazê-lo porque isso foi de alguma maneira desagradável ou às vezes doloroso. Por exemplo, pessoas que tenham suicídios na família ou pessoas que morreram cedo tendem a se manter um pouco distantes, de às vezes se afastarem dos outros membros da família porque recordam com muita dor da separação brutal, abrupta, que essa morte precoce ou esse suicídio causou. Então, isso não promove a solução. O ponto aqui é tomar aquilo que nos é dado aí, e a palavra aqui talvez seja essa, tomar, né? Porque implica num apropriar-se, num movimento de receber, mas de uma forma ativa, e porque também os pais não vêm com bola de cristal, às vezes eles não sabem o que nós precisamos, nós ainda temos que ter um outro verbo aí, que é pedir. Nós temos que aprender a pedir. Então, tomar e pedir são os dois verbos que definem esse primeiro ciclo. E sim, muitas vezes nós estamos com dificuldades dentro do ciclo da família de origem, lembrar-nos desses dois verbos e pensarmos, bom, será que aqui talvez não esteja faltando eu me apropriar dessa experiência e ser grato a ela? Ou talvez nesse momento eu não deva pedir ao invés de exigir? Muitas vezes esse tipo de lembrete me ajudou muito a encontrar respostas que eu achava que não existiam. Bom, mas não é só de problemas na família de origem que a gente se debate todos os dias. O segundo ciclo tem a ver com nossa relação com o trabalho. E todo tipo de trabalho é, em essência, um movimento de serviço, ou seja, não importa se nós estamos falando aqui de um médico, de um advogado, ou de um varredor de rua, ou de um professor, ou de um juiz, ou de um presidente da república, ou o que seja, ele é um trabalho de servir aos demais. Quando se servir não acontece, então a relação de trabalho fica complicada. Ou o trabalho fica chato, ou ele não é frutífero, ou surgem conflitos. Então, o movimento no segundo ciclo do amor é servir. Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldades no trabalho, a gente precisa examinar se nós estamos trabalhando com esse espírito de servir. Se nós não estamos, o passo ideal é fazer isso. Mas o ponto aqui talvez é que a pessoa não está conseguindo servir porque ela falhou ainda em algumas coisas que envolvem o ciclo anterior. Ou seja, ela não apropriou-se totalmente de sua capacidade, de seu talento, daquilo que ela recebeu da família de origem. Ou ela não aprendeu a pedir. E essas duas atividades são imprescindíveis para que o ciclo seguinte, que é o trabalho, funcione. Ou seja, uma pessoa que não apropriou-se de seu talento, de sua capacidade, que não tem uma visão de boa qualidade a respeito de sua própria pessoa, não consegue se apresentar no trabalho como alguém competente e capaz. Também, se ela não sabe pedir, não consegue aprender com os outros. Então aí eu brinco que é igual um jogo de ludo que a gente jogava quando criança, né? Volte uma casa. Então a pessoa tem que aprender a pedir de novo, para depois aprender a servir. Mas suponhamos que a gente deu mais um passo e vamos para o terceiro ciclo do amor, que é o relacionamento de casal. E aqui não importa se nós estamos falando de um relacionamento de casal homo, heterossexual, ou até poderia dizer que esse terceiro ciclo ele envolve um pouco mais do que o relacionamento de casal, mas também envolve nossa relação com os amigos de uma maneira geral. E o que nós fazemos com essas pessoas todas? Nós trocamos. Esse é o verbo que define o terceiro ciclo do amor. Então nós vamos aprender a trocar. Eu costumo brincar que a troca é aquilo que nos faz ficar ricos. Porque, veja bem, se eu tenho, no meu caso, eu tenho uma boa relação com várias pessoas, e essas pessoas são capazes de fazer coisas que eu não sou capaz de fazer bem, e eu, por outra vez, sou capaz de fazer coisas bem que elas não são capazes de fazer tão bem,
Quando nós trocamos, por assim dizer, nós cancelamos nossas debilidades recíprocas. Se eu tenho uma pessoa que é capaz de aplicar o dinheiro bem e a outra pessoa que é capaz de dirigir bem, e uma dirige e a outra aplica o dinheiro, então eu tenho um pacote aí, um bom investidor e um bom motorista, isso basta. Não preciso de dois motoristas e dois bons financistas. Então, através do processo de troca no relacionamento de casal, nós enriquecemos por cancelarmos as debilidades mútuas e reforçarmos as fortalezas e, na verdade, as habilidades que cada um possui. Então, a troca ela permite um enriquecimento e, na verdade, um alcance maior para todas as pessoas. Por isso, muitas vezes, nós temos problemas de relacionamento de casal. E aí nós temos que olhar se o equilíbrio entre eles, se a troca está sendo satisfatória, ou se não, a troca não está funcionando bem. Mas muitas vezes a troca não está funcionando bem porque o ciclo anterior, que é o ciclo de estar a serviço, tem um problema. A pessoa não sabe servir a outra. Então volte uma casa, lembra? Ou ela ainda precisa aprender a pedir, por exemplo. Que, então volte, nesse caso, duas casas. Ela precisa rever primeiro suas questões de relacionamento com a família de origem, para depois aprender a servir, para depois aprender a trocar. E por último, nós entramos no quarto ciclo do amor, que é onde nós somos aqueles que são os pais da geração subsequente. É a relação que envolve, via de regra, nosso relacionamento com os filhos. Mas às vezes também com outros tipos de pessoas que estão subordinadas ou dependentes de nós. E o verbo aí que eu encontrei foi conduzir. Nós temos que ser capazes de levar essa pessoa a alcançar o que ela precisa alcançar, sem que a gente faça por ela, e, na verdade, impondo certos limites e fronteiras, e estimulando essa pessoa e dando a ela espaço para que ela possa fazer experimentações por si. E com isso nós estamos diante de um tema que é a condução dessa pessoa na vida ou no trabalho, onde quer que seja. Então, quando surgem problemas de relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, entre patrões subordinados, muitas vezes nós estamos diante de uma pessoa que ainda não aprendeu a conduzir. Ela precisa aprender. Ou, às vezes, ela não consegue conduzir porque ela não aprendeu antes a trocar. Né? Ou não aprendeu antes a servir. Ou não aprendeu antes a pedir. Então, volte uma, duas, três casas. Bom, se nós temos uma pessoa que cruzou todos esses passos, quer dizer, aprendeu a tomar e a pedir no primeiro ciclo, com os pais e com a família de origem. Aprendeu a servir as pessoas no mundo do trabalho. Aprendeu a relacionar-se e estabeleceu uma parceria de sucesso com o seu parceiro, numa relação de troca harmoniosa. E, por fim, aprendeu a conduzir seus filhos para o mundo. Então, eu tenho uma pessoa com muita capacidade. Essa pessoa é uma pessoa realizada em muitos sentidos e ela está bastante livre. Então ela vai se relacionar no quinto círculo do amor com o mundo e tudo mais que o cerca, que resta. Aí, habitualmente, nós estamos falando de grandes causas ou movimentos. Então aí nós estamos falando do fluir. Essa pessoa flui no mundo. Né? Então, por assim dizer, esses ciclos eu recomendo que vocês leiam. Por exemplo, a obra do Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, pode ser obtida no site da editora Atman, que é a editora que publicou. O site é www.atmaneditora.com.br. É Atman, A-T-M-A-N, editora.com.br. E o site, vocês podem comprar o livro Um Lugar para os Excluídos, e lá tem a história do Bert e como ele chegou a concluir tudo isso que eu estou aqui narrando para vocês. Mais informações sobre o nosso trabalho também vocês podem obter no site do nosso instituto, que é o www.idesv.com.br ou www.constelaçãofamiliar.net.br. Nós permanecemos à disposição de vocês através do link e estamos muito felizes de poder participar aqui e contribuir de alguma forma para que a filosofia do Bert Hellinger se torne de fato uma filosofia prática, como é a proposta desse congresso. Muito obrigado.